Bom dia a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Meus amigos e minhas amigas, em primeiro lugar, que vocês tenham todos uma segunda-feira iluminada e de grandes realizações em prol de uma sociedade mais justa e, acima de tudo, que exista maior compreensão entre os povos. Veja bem, ao momento em que na semana passada se divulgou pesquisas colocando o ex-presidiário de São Bernardo do Campo com 20 pontos à frente do atual presidente da República, isso mostra a cartada do desespero, onde até mesmo a tal terceira via já se tornou obsoleta antes da hora. Muitas das vezes se parece que fica-se cada vez mais difícil esconder o tamanho do desespero, onde se tenta achar razões de desgaste que não são sequer eficazes mediante as conjunturas reais no que clama o povo brasileiro. Existe de fato no Brasil uma unicidade no que se refere o grande controle da antipolítica sobre toda a velha guarda, seja ela em quaisquer contexto acima da ideologia. Na realidade, nunca havia-se de fato um governo de direita conservadora como agora, e nunca antes um presidente da República foi tão incômodo para um sistema político tão defasado e tão obsoleto, que apenas se modernizou através de seus contextos históricos, mas nunca traçou caminhos de desenvolvimento e equilíbrio de forma verdadeira. Ora, é muito possível que nós olharmos o que é o retrato desse quadro através do Poder Judiciário. Isso começa por uma razão simples. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, propriamente dito, sem sombra de dúvida alguma, é a verdadeira escória do que restou de todos os outros governos que indicaram esses ministros que são capazes de utilizar a Constituição apenas um fragmento de defesa de suas respectivas teses, mas nunca a defesa da realidade e da democracia em prol da soberania popular e a defesa dos direitos fundamentais da população brasileira. Não é à toa que, a partir do momento em que um parlamentar utiliza de seu foro, não cometendo nenhuma quebra de decoro e, acima de tudo, prevalecendo-se mutuamente da imunidade parlamentar e utilizando-a como uma forma de mencionar uma realidade onde, infelizmente, nós só sabemos por convicção, e o material jurídico sempre exige provas, por mais que elas sejam robustas, através das ações diárias. Sabemos bem que nenhum processo arquivado de diversos políticos envolvidos na Lava Jato e em todos os outros âmbitos do contexto foi de graça. Sabemos que Gilmar Mendes apoiava Aécio Neves, principalmente amando de seu padrinho, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que até o pescoço tem grandes feitos, de constitucionalização, dando legitimidade à bancada da reeleição aprovada pelo Congresso Nacional entre 1997 e 1998. E com isso, o senhor Fernando Henrique transformou aquele contexto político, como se fosse uma fase 2 das consequências reais do Plano Real, que veio a estourar a bomba a partir de 99, levando o país à profunda recessão ao final de 2002. Ora, existem contextos que foram maquiagens econômicas que foram destrutíveis ao crescimento dessa nação.
Não só as grandes obras que o presidente Jair Bolsonaro retomou da infraestrutura de transporte, com recuperação de inúmeras BRs no Brasil inteiro, como de um ciclo econômico que vinha declinando de forma significativa devido à falta de política econômica sustentável, onde o Estado não soube encolher e nem fazer a sua parte. Pelo contrário, aumentou de forma abrupta os gastos públicos, elevando ainda mais o valor da dívida pública sobre o PIB nacional. E ao longo de mais de 20 anos, estamos discutindo o estouro da dívida, que significa uma quebra significativa entre crescimento e a despesa vinculada ao orçamento público. Porque se você parar para analisar, veja bem, à medida em que o governo emite títulos e mais títulos para pagar outros que já estão vencendo, isso está se discutindo o estouro da dívida. Não existe política econômica sustentável. Existe um adiamento, onde pode chegar em determinado momento a ponto de você expulsar investidores. E no estouro de uma crise econômica, você sente a conta chegar. Ou até mesmo antes disso, né? Afinal, as grandes maquiagens fiscais, o aumento do Estado brasileiro, fizeram com que isso acontecesse. Afinal, à medida em que governos têm que aumentar impostos para cobrir as suas medidas irresponsáveis, já se mostram as reais consequências da falta de equilíbrio fiscal e do comprometimento com metas de inflação. Por isso a grande crítica do ex-presidiário em relação à PEC dos gastos públicos, que permite que o governo não gaste mais do que a inflação do ano anterior e nem aumente de forma desordenada e, acima de tudo, sem qualquer planejamento, os gastos da despesa pública dentro do teto, onde significa que a máquina pública inchada é uma despesa administrativa que custa alto valor para o orçamento anual. E isso ajuda com que o governo não consiga capital suficiente para fechar as contas públicas no azul. E engraçado que tem pessoas que defendem esse tipo de política econômica. E se defendem baseando-se em quê? Acreditando que o Brasil é um país que tem uma infinidade de recursos que não podem promover escassez? Por que o Estado tem que ser maior do que a propriedade privada, se a propriedade privada é que distribui a circulação, que mantém o ciclo econômico e é capaz de produzir os custos da economia, que são atrativos para gerar emprego e elevam o crescimento anual de forma contínua? O Estado por si só é uma máquina que necessita atender demandas populacionais, mas para atender tais demandas é preciso que se tenha austeridade fiscal. Por esse motivo, esse governo já aprovou a reforma da Previdência, manteve o teto de gastos e fez a PEC dos precatórios para não ultrapassar o teto. Natural que o país tenha se endividado devido a uma pandemia, onde o governo teve que colocar mais recursos no mercado. Mas em face disso, sem sombra de dúvida alguma, não se subestima as razões que envolvem o crescimento contínuo e sustentável da nossa economia. Isso pelo fato de que existe um governo que quer dar rumo a esse país. E quando você quer dar rumo, se faz muito mais que grandes obras, que são estratégias para a atratividade da indústria nacional. Governadores precisam estar em comunhão com o Pacto Federativo, visando, acima de tudo, não abusar de sua autonomia, igual fizeram na pandemia, e buscarem recursos capazes de atrair em seus estados a instalação de grandes fábricas que combata o déficit de emprego local e, acima de tudo,
permita que cada estado se desenvolva em sua parte mais forte, que são suas atividades econômicas, seja do campo à cidade, da agricultura ao turismo. Isso é sustentabilidade. Isso é um Brasil que nós queremos. Um Brasil com rumo. Um Brasil que investe em tecnologia e um Brasil capaz de tornar eficientes investimentos públicos que possa anualmente criar receitas sustentáveis para que os gastos públicos sejam mantidos devidamente equilibrados e que as arrecadações futuras sejam fundos de reservas para que esse país seja atrativo para investimentos, até mesmo mediante crises econômicas. Que busquemos superávit com grandes nações e grandes potências, e dessa forma seremos uma grande nação. Um grande abraço a todos. Fique aqui mais uma informação do nosso Conjuntura Política e Econômica, e as verdades sempre vão ser explanadas da maneira correta. Um abraço.